Em 2026, você vai descobrir o segredo por trás da maior crise financeira da história, que pode apagar fortunas e reescrever o mapa mundi. Nos próximos 10 minutos, vou revelar 3 coisas específicas. A aliança secreta que move os mercados, e ninguém vê o gatilho exato que acionará o colapso, e a estratégia dos bilionários para não apenas sobreviver, mas lucrar com o caos. Mas antes, olha só isso. Trilhões podem desaparecer em questão de semanas. E a maioria nem perceberá o que aconteceu até ser tarde demais. A história do sistema financeiro global, que silenciosamente está construindo sua própria bomba relógio, é muito mais complexa do que os noticiários mostram. Se você quer estar um passo à frente de um futuro incerto, já deixa o like e se inscreve, porque o que vem a seguir é pura informação estratégica. O primeiro erro que todos cometem ao olhar para a inflação e taxas de juros é ignorar a raiz do problema, a década de dinheiro fácil, que inundou o sistema. Bancos centrais bombearam liquidez sem precedentes, criando uma bolha de ativos que agora está sob pressão insustentável. Essa distorção, mascarada por narrativas de retomada econômica, é na verdade um sintoma de algo muito mais profundo. A cada aumento de taxa, não estamos normalizando a economia, mas sim apertando um parafuso num motor já comprometido. E o pior está por vir. Espera. Não é o que você pensa. O detalhe que ninguém percebeu na reestruturação das dívidas soberanas é a cláusula oculta de renegociação perpétua. Governos estão rolando dívidas astronômicas, não pagando-as, mas apenas adiando o inevitável. Isso cria uma ilusão de estabilidade, enquanto nos bastidores a capacidade de honrar esses compromissos se evapora. Quem está comprando esses títulos sabe o risco, mas o jogo é maior. Eles apostam na intervenção final dos grandes blocos econômicos, empurrando o problema para a próxima geração. Existe um detalhe que muda tudo. A verdade por trás da desdolarização e seu impacto oculto não é apenas sobre o yuan ou outras moedas ganhando espaço. É sobre a fragmentação de um sistema global que antes operava sob uma única hegemonia. Essa mudança geopolítica não é um processo gradual, mas uma série de choques que desestabilizam as cadeias de suprimento, os fluxos de capital e, crucialmente, a confiança. Quando a confiança se quebra, o dinheiro busca refúgio em qualquer lugar, menos onde estava antes, criando uma volatilidade explosiva nos mercados. Enquanto a maioria se preocupa com a próxima manchete, os que sabem estão observando a movimentação estratégica de ouro e commodities. A corrida silenciosa por recursos escassos e a militarização da economia, a convergência desses fatores, dívida insustentável, desdolarização acelerada e a busca por ativos reais menos aponta para uma tempestade perfeita em 2026. Não, será uma crise isolada, mas o desfecho de décadas de decisões políticas e econômicas arriscadas, prontas para cobrar seu preço. O palco está montado para um evento que fará 2008 parecer um ensaio. A ilusão da recuperação econômica é desmascarada quando olhamos para a verdadeira alocação de capital. O dinheiro fácil não foi para a inovação produtiva, mas para a alavancagem financeira e recompra de ações, inflando balanços sem gerar valor real. Este é o ciclo vicioso que o primeiro erro revelou. Um sistema viciado em estímulos, incapaz de funcionar sem eles. Agora, com os juros subindo, as empresas zumbis, aquelas que só sobrevivem com juros baixos, estão à beira do colapso, prontas para desencadear uma onda de falências que os mercados ainda não precificaram. É um efeito dominó que começa nas margens e se espalha rapidamente. O que vou mostrar agora apenas 1%. Sabe, o detalhe, que ninguém percebeu. Na reestruturação das dívidas soberanas, não é apenas a rolagem, mas a crescente dependência de novos credores com agendas geopolíticas distintas. Países emergentes antes reféns do Ocidente, agora buscam alternativas no leste, criando uma teia de empréstimos e garantias que, em caso de default, pode implodir a estabilidade regional e global. Esse jogo de poder financeiro é um barril de pólvora, e a faísca pode vir de qualquer lugar. De um pequeno país africano a uma potência sul-americana, com ramificações que atingirão Wall Street e a City de Londres. Para tudo.
Você precisa entender isso primeiro. A verdade por trás da desdolarização não é apenas a queda do dólar, mas a ascensão de um sistema multipolar de moedas de reserva, cada uma com sua esfera de influência. Isso significa que as regras do jogo estão mudando fundamentalmente. O poder de sanção econômica dos Estados Unidos da América diminui, incentivando nações a desafiar a ordem existente. E essa reconfiguração não será pacífica. O plot twist menor aqui é que essa mudança não é liderada por uma nação, mas por um consórcio silencioso de potências que se cansaram da hegemonia e estão construindo uma infraestrutura financeira paralela, invisível para a maioria. Isso está acontecendo agora. E o que os especialistas escondem sobre a interconexão dos mercados asiáticos e ocidentais é a fragilidade dessa teia. A globalização, antes vista como força, agora é um vetor de contágio. Um problema na cadeia de suprimentos da Ásia, uma crise imobiliária na China ou um default de dívida na Europa tem o potencial de reverberar instantaneamente, amplificado por algoritmos e negociações de alta frequência. Não há mais amortecedores. É um sistema onde a falha de um elo pode derrubar toda a estrutura. Se esta análise está abrindo seus olhos para a complexidade geopolítica e financeira, não hesite em compartilhar este vídeo com quem também precisa estar preparado. É a sua chance de ajudar a espalhar conhecimento crítico. O Momento MG. Surge quando percebemos que as grandes instituições financeiras não estão apenas observando, elas estão se preparando. A técnica secreta que alguns fundos de hedge usam para prever e lucrar com a instabilidade envolve a análise de dados não convencionais, padrões de tráfego de internet, movimentos de navios cargueiros, consumo de energia em regiões-chave. Eles não confiam nos dados oficiais, mas buscam sinais anômalos que indicam estresse sistêmico. Essa é a inteligência que lhes dá uma vantagem desleal, permitindo-lhes antecipar movimentos de mercado que pegam a maioria de surpresa, transformando o caos em oportunidade. Agora, a recontextualização. O que os especialistas escondem sobre a interconexão dos mercados vai além da simples fragilidade. Eles omitem que essa interconexão foi deliberadamente construída para criar dependência. As economias estão tão entrelaçadas que a queda de uma peça ameaça o tabuleiro inteiro, forçando intervenções em cascata. Isso não é um acidente, mas um design que garante que a elite possa ditar as soluções, sempre em seu próprio benefício. A crise de 2008 foi um ensaio. 2026 será a performance principal, onde as linhas entre finanças e geopolítica se apagam completamente, revelando um jogo de poder muito mais sombrio. Isso aqui é o que separa quem se prepara de quem será pego de surpresa. A técnica secreta dos fundos de hedge não é apenas sobre dados, é sobre antecipar a resposta política. Eles sabem que diante de um colapso, governos e bancos centrais farão o impensável, imprimir ainda mais dinheiro, nacionalizar setores, impor controles de capital. Esse conhecimento permite que eles posicionem seus ativos em refúgios seguros, ouro físico, terras agrícolas, moedas digitais descentralizadas, menos antes que a manada perceba o perigo. Eles não apostam contra o sistema, mas contra a capacidade do sistema de se reformar de forma justa, lucrando com sua inevitável falha. Espera, não é o que você pensa. O plot twist final. A verdadeira agenda por trás da narrativa econômica dominante não é a prosperidade, mas o controle. A crise de 2026 pode não ser apenas um acidente, mas um evento catalisador para uma reengenharia global. Falam em grande reset, em moedas digitais de bancos centrais, em sociedade sem dinheiro físico. Tudo isso, sob o pretexto de estabilidade, pode ser o caminho para uma vigilância financeira sem precedentes e uma centralização de poder que faria qualquer regime autoritário invejar. O colapso não é o fim, mas o meio para um novo começo, orquestrado por poucos. Antes que seja tarde demais, compreenda. A história do sistema financeiro global, que, silenciosamente, construía sua própria bomba relógio, culmina em 2026. A bomba não é apenas a dívida ou a inflação. É a perda de soberania individual e nacional em nome da segurança. O gatilho exato virá de uma combinação de falências corporativas,
defaults soberanos e uma corrida por ativos reais, que exporá a fragilidade das moedas fiduciárias. A aliança secreta que move os mercados e ninguém vê é a confluência de interesses entre grandes corporações, bancos centrais e governos, todos trabalhando para solidificar um novo paradigma de controle financeiro global. O crash de 2026 não será apenas uma crise econômica, será uma redefinição geopolítica e social, um teste para a resiliência das nações e a liberdade dos indivíduos. Aqueles que entenderem os sinais, que buscarem ativos tangíveis e que diversificarem suas fontes de valor, terão uma chance de navegar por essa tempestade. Os outros, infelizmente, podem ver suas fortunas e liberdades erodidas como areia entre os dedos. Mas para entender como os maiores players do mundo já estão se posicionando para o cenário PS 2026 e o que você pode fazer, nosso próximo vídeo revela as estratégias de proteção de capital dos verdadeiros insiders. Não perca essa vantagem vital.